E aí, pessoal? Então, o episódio dessa semana de The Last of Us é bem interessante porque ele é o Left Behind, ou seja, o que foi deixado pra trás. E é interessante porque no jogo, essa parte, ele é o DLC do primeiro jogo. Mas eu acho esse DLC muito interessante porque, ele é muito bom, como simplesmente assim, 2 horas de gameplay que você vai ter na sua vida, eu acho ele muito bom. Pra mim, ele tá realmente no momento onde The Last of Us começa a se mostrar mais como um jogo muito bom. Como eu já falei, eu acho que o começo do jogo eu acho só ok. E segundo, porque eu acho ele muito essencial à história. Tipo, ele se passa exatamente nesse momento onde a gente tá na série. E o que eu acho curioso é porque, por exemplo, se eu tivesse que chutar o que parece um DLC pra mim no gameplay de The Last of Us 1, eu diria que é a parte do Bill que parece um DLC pra mim, porque é uma parte que meio que não acrescenta nada, você conhece esse personagem que é divertido, mas ele nunca mais volta a aparecer no jogo nem é mencionado de novo. E em termos puramente de narrativa, é uma parte bem grande do jogo que só serve a questão bastante material de justificar como o Joe e a Ellie conseguiram um carro pra dirigir até o Kansas. Mas o Left Behind, por outro lado, apesar de ser um DLC, é importantíssimo pra história. Ele conta em flashbacks a história de como a Ellie acabou sendo mordida por um zumbi, conta toda essa relação dela com a Riley, a amiga dela que é super importante na formação dela e pra entender ela como personagem, especialmente na última cena do jogo, quando a Ellie volta a mencionar a Riley. Quem jogou o DLC antes tem uma conexão emocional muito melhor. E também é uma parte da história que você vê claramente acontecendo a mudança da Ellie ascendendo como protagonista dessa história, não só como a âncora emocional do Joel, não só como a sidekick engraçadinha do Joel, mas o momento onde a história passa a ser mais sobre o arco da Ellie do que do Joel. Não por acaso é o momento no jogo onde você pela primeira vez começa a jogar com a Ellie. Então a história, tanto do DLC quanto do episódio, é que no momento onde a gente parou a história da última vez, que o Joel ficou super machucado na faculdade por causa dos bandidos, e a Ellie tá levando ele pra algum lugar, precisa desesperadamente achar primeiros socorros para salvar a vida do Joel. Ao mesmo tempo, a gente aproveita isso pra alternar em flashbacks no passado pra ver como foi a última noite que a Ellie passou com essa melhor amiga dela, que é a Riley, que largou tudo pra se juntar aos vagalumes, aí volta pra se encontrar com a Ellie e elas vão juntas pra um shopping passar uma noite. E claro, esse é um momento na história onde é deixado claro, além de sombra de dúvidas, que a Ellie gosta de garotas, e apenas garotas. A Ellie é canonicamente lésbica. O que eu acho que a maioria das pessoas... Eu imagino que a maioria das pessoas já tinha sacado isso, mesmo as que só estavam assistindo a série. A dinâmica dela com a Riley é muito bonitinha, especialmente porque as duas estão nessa idade onde elas estão ainda tendo os primeiros contatos com a sexualidade. Então é tudo meio inocente, mesmo elas sendo essas duas garotas que estão nesse mundo pós-apocalíptico extremamente violento. E as duas são incrivelmente desbocadas. E obviamente é muito bacana você ter a protagonista dessa obra que tem tanto destaque, tanto em videogame quanto agora na televisão, ser uma mulher LGBT. Obviamente eu não sou a pessoa certa pra falar o quão boa é a representatividade lésbica nessa série e no jogo, mas ao mesmo tempo eu também não quero me delongar nessa parte pra sempre, porque também é normal. Eu sei que sempre tem um grupo vocal patético que vai ficar reclamando de lacração, sei lá que porra, e tendo um treco e ardendo o cu por causa disso. Mas ao mesmo tempo, sabe, essas pessoas não importam. Tipo, a opinião delas não importam. Elas não são inteligentes, elas não são talentosas, elas nunca vão produzir ou reproduzir qualquer ideia que passe do limiar da mediocridade. São pessoas que não importam. Então eu não vou me arrastar demais falando nisso. Mas então, eu não vou negar que eu acho que essa parte toda
funciona ainda muito melhor no jogo, em termos de drama, narrativa mesmo, e em termos de ritmo e tudo mais. O jeito que o jogo cria esse negócio da Riley com a Ellie é um negócio que ficou bem comum em jogo AAA atualmente, onde você tá jogando, você tá quase fazendo um walking simulator, você tá andando sendo a Ellie com a Riley, e elas vão conversando, e enquanto vocês andam pelo shopping, começam a colocar várias pequenas coisinhas roteirizadas pra você fazer. Por exemplo, vários minigames, onde você, jogando esse minigame, você vai precisa criar uma relação interessante com a Riley. Elas competem pra ver quem consegue jogar mais tijolo nas janelas de carros que estão abandonados lá no shopping. Tem uma parte toda lá do videogame, tem elas na cabine da fotinho, das fotografias, que tá na série também. E apesar de serem partes onde você não é obrigado a ganhar, por exemplo, ganhar a lutinha de arminha de água com a Riley, você não é obrigado, mas é divertido, porque o jogo puxa para aquela sua competitividade boba, então você quer ganhar da sua melhor amiga. Mas mesmo sem esse elemento interativo do videogame, eu acho que, pessoalmente, se você fosse pegar no YouTube, você deve ter uns 15 vídeos diferentes com essa mesma premissa, que é o The Last of Us, Left Behind, The Movie, onde basicamente eles vão compilar toda a gameplay desse DLC, todas as cutscenes, e vão talvez só remover um pouquinho das partes mais repetitivas do gameplay, as partes mais mecânicas onde você estaria imerso só jogando, só pra deixar as coisas fluindo melhor, pra ficar como se fosse um filme mesmo. E eu acredito, pessoalmente, que esse The Last of Us Left Behind, The Movie, ainda é uma obra audiovisual mais legal que o episódio. E não que o episódio seja ruim ou mal dirigido ou mal atuado, porque o pedigree da HBO sempre tá lá presente. Eu só acho que a narrativa permanece mais bem resolvida no jogo. Ainda tem muito mais ação no jogo, e enquanto obviamente a série não vai ter o mesmo tipo de ação repetitiva que você tem no videogame, a forma que eles estabelecem tensão no jogo continua sendo muito boa, e é uma pena que tenha tão pouco disso na série. E eu sei que se você perguntasse pra um produtor por que a ação foi tão minimizada na série, ele responderia que é porque ele quer que você se invista mais emocionalmente no drama e tudo mais. E assim, é o trabalho dele como produtor dizer exatamente isso, mas eu também acho que é o meu trabalho, analisando a série, dizer que isso é uma mentira, e é porque é mais barato e eficiente fazer uma série que foca sempre só nos personagens só conversando e andando num cenário sem muita ação ou muitos elementos caóticos acontecendo. Porque a perseguição final no jogo da Ellie e a Riley fugindo dos zumbis pra tentar fugir do shopping é excelente. É uma puta cena de ação que você, mesmo sem jogar, sempre tornaria essa história melhor e mais interessante. O jeito que elas quase conseguem escapar pela janela do shopping logo antes de cair e eventualmente acabar sendo mordidas por um zumbi. Assim, narrativa de ação, suspense e tensão excelente. Quer você esteja controlando o personagem ou não. De modo que, em comparação àquele zumbi que aparece pra atacar a Ellie e a Riley, é muito barata em comparação. É a versão barata, mais rápida e eficiente de se fazer para encaixar no cronograma de uma série de TV. Outra coisa que eu sinto muito falta é como no DLC a história fica alternando entre o passado e o presente, porque também tem toda essa jornada no presente da Ellie, onde ela vai para um outro shopping abandonado, o que na narrativa do jogo que justifica os flashbacks para a história da Riley e da Ellie no shopping abandonado do passado, mas ela vai para esse outro shopping abandonado no presente para tentar encontrar desesperadamente alguma coisa de primeiros socorros para poder socorrer o Joel. Então ela tem que lutar para encontrar os primeiros socorros e lutar contra esses caras ainda. Agora, a parte disso eu sei que é intencional da série. A série, por exemplo, fez questão de fazer com que a Ellie, até o momento, não tenha matado ninguém. E eu sei porque eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso para poder segurar a atenção e tornar o momento no episódio que vem mais impactante. Eu sei. É que a Ellie no jogo já matou uma pessoa pela primeira vez lá atrás, na parte que eles estavam lá no Kansas, pouco antes de eles conhecerem o Henry e o Sam. Mas eu acho que a gente perde muito não alternando entre o presente e o passado, como no videogame. Enquanto o episódio ele é praticamente assim, 90% todo o flashback
da Ellie com a Riley. Porque narrativamente o jogo cria um paralelo muito bom entre você ver a Ellie no começo da jornada dela, onde ela era totalmente vulnerável e ainda basicamente muito uma criança ainda, e ela no presente, nesse momento, onde a gente vê que ela realmente consegue ascender com uma pessoa responsável que protege o Joel e luta pelo Joel. A gente vê aqui nesse DLC, e depois isso continua no jogo principal, na parte toda do inverno, o nascimento dessa Ellie heroína de ação pro bem ou pro mal. Quer você interprete isso com ela se transformando numa fodona, ou ela sendo corrompida por essa vida de violência que o Joel leva. E a contraparte da série não é nem de longe tão impactante, porque é só a Ellie em uma casa abandonada, encontrando num banheiro um pouco de linha e agulha para poder costurar o Joel, e aí ela começa a costurar o Joel. E, inclusive, é muito estranho o jeito que a série tenta reproduzir exatamente o sentimento do jogo, só que nessa situação muito minimizada, porque a cena do jogo é super edificante, porque a Ellie conseguiu pegar os primeiros socorros, derrotou os bandidos, derrotou ainda mais uns zumbis e uns clickers, e aí ela consegue costurar o Joel, amarrar ele no cavalo, e aí sai triunfantemente em direção ao inverno, enquanto começa a tocar essa música edificante com uma guitarra, e isso alterna com ela e a Riley decidindo que elas não vão se matar depois de serem mordidas, essas duas cenas, e o resultado é muito poderoso, muito impactante. E aí o que é estranho na série é que eles tentam fazer essa mesma cena, só que é só a Ellie tentando costurar o Joel, e eles começam a tocar exatamente a mesma música que eles tocaram no jogo, a mesma guitarrinha épica, só que a situação não é nem de longe tão épica. Então é estranho, é um momento da série tentando passar o mesmo sentimento épico e edificante do jogo com muito menos, e eu não acho que funciona. E claro que você pode dizer que você gosta até mais da versão da série, porque você deixando isso só a Ellie costurando o Joel, dá ênfase na relação emocional, dramática entre eles, mais do que a ação descerebrada no videogame. Mas assim, ao fazer isso, eu acho que você tá fazendo o trabalho do Neil Druckmann e do Craig Mazin, que eles que têm que dar essa declaração sobre o porquê a série na verdade é melhor. Porque não é verdade, mas é o trabalho deles dizer que ficou melhor assim. Mas você não precisa dizer isso, porque não é verdade. Mas enfim, o episódio, ele tá de boa. Se eu não tivesse jogado o jogo, eu tivesse assistindo a série toda pela primeira vez, eu consideraria esse um dos melhores episódios da série. Mas é mais porque eu já tô muito familiarizado com o jogo, inclusive joguei essa parte em live um dia antes do episódio, então eu gosto muito mais de como foi lidado no jogo, basicamente isso. De resto, o que eu tenho pra falar é que a participação do Mortal Kombat 2, bacana, a ênfase toda na série que eles estão dando, da Ellie estando um tanto incerta em relação aos vagalumes comparados à Fedra, entre os vagalumes serem figuras revolucionárias, mas que usam da violência, e ela não tem muita certeza quanto a isso. Eu entendo que o Neil Druckmann tá querendo chegar nisso, o tipo de tema que ele acha que vai ser pertinente para atualmente ele vai discutir. Eu não acho que eu tô tão interessado nisso assim quanto ele, francamente. Eu acho que a temática de fascismo versus revolucionários pode ficar um pouco na cara demais, e não seria por falta de vontade de fazer mais um vídeo ensaio muito fácil, comparando fascismo com textos de Humberto Eco, coisas assim. Mas enfim, eu só acho que fluía melhor no jogo quando a Ellie tinha já um desgosto nato pela Fedra, e se não era necessariamente super fã dos vagalumes, também não tinha necessariamente nada muito contra eles. Era mais que ela não queria que a Riley fosse embora, e era mais sobre essa relação pessoal entre elas. Mas enfim, próximo episódio, eu acredito que deve ser o penúltimo já, super na vibe inverno, vai ser o episódio onde eles encontram o personagem do David, que é uma grande parte do jogo, uma parte muito boa. Eu acho que assim, os próximos 2 episódios tá na hora onde eu acho que é importante pra história mesmo, pra narrativas, para os temas estabelecidos, que a série consiga investir em alguma violência mais desconfortável, porque isso é importante para os temas principais do jogo. Não é só pelo espetáculo sangrento. Eu acho que o penúltimo episódio, especialmente o último,
A violência vai ter que ser um elemento importante, e eu acho que é uma coisa onde a série teve bastante sanitizada até agora. E outra coisa que eu acho interessante é que eu sei que nessa série a gente não sabe ainda o ator que vai interpretar o David, personagem super importante. Eu sei que vai aparecer ainda na série algum personagem que vai ser interpretado, provavelmente no próximo episódio, pelo Troy Baker. Troy Baker é o dublador do Joe, em inglês, obviamente, o dublador e o cara que fez o mocap do Joe no jogo. E também a voz de, tipo, 90% dos protagonistas de videogame nos últimos anos. E o David no jogo era um personagem que tinha a voz do Nolan North. O Nolan North é a voz do Nathan Drake em Uncharted, e é o outro cara que faz, tipo, os outros... todos os outros personagens de todos os outros protagonistas de jogo dos últimos anos. Teve uma época que era ridículo. Se o seu protagonista homem branco de jogo não fosse dublado pelo Nolan North, ele era dublado pelo Troy Baker. Era absurdo. Mas eu fico imaginando aqui, talvez é possível que o Troy Baker seja só talvez, tipo, um dos capangas do David no próximo episódio, alguma participação pequena assim, mas eu acharia muito, muito maneiro, muito interessante se ele fosse interpretar seu próprio David no episódio, especialmente por ele ser o Joe original. Então, pode ser que seja só uma participação, uma ponta, mas se fosse uma coisa assim, eu acharia muito bacana. Então, até porque eles não revelaram ainda quem vai ser o ator que vai ser o David. Pode ser um outro cara, muito possivelmente vai ser, mas a minha torcida é essa para o próximo episódio. Então, por enquanto, galera, eu acho que é isso. Um beijo na bunda de vocês, comentem tudo aqui que vocês quiserem do episódio, aquele like maneiro, limpem a bunda e até a próxima. Tchau!